Vamos passar então agora à primeira prova de conceito, que vai ser apresentada pela Carla Pedro, da Cisco, que foi a empresa que coordenou os trabalhos desta prova de conceito. Ela teve a colaboração de todas as empresas que estão ali no palco. E Carla, faz favor. Bem, eu espero que me consigam. Muito bem, obrigada. Bem, antes de mais, queria desejar uma boa tarde a toda a gente, aos sobreviventes que ainda se mantiveram neste painel, e começar com uma breve nota inicial. Portanto, esta prova de conceito foi desenvolvida em conjunto, em brainstorming e em trabalho conjunto por todas estas entidades que estão aqui representadas neste slide. Foi uma prova de conceito interessante, até porque o tema Aging Well não é propriamente um tema que tem estado muito ligado à área das comunicações e àquilo que são as ICT e as redes de nova geração. É um tema pouco sexy, é um tema em que se assume que a população sénior não usa este tipo de tecnologias. Portanto, o que nós tentámos fazer foi pensar exatamente ao contrário, e começando por explicar um pouco o porquê do tema Aging Well, em que o Peter já nos deu um pouco a perspectiva que Aging Well e o envelhecimento da população acaba por ser uma grande oportunidade, pode ser encarado como um grande problema, um grande desafio, e inclusivamente neste Special Report da Economist é considerado como um dos maiores desafios do nosso tempo, muito equiparável àquilo que são as alterações climáticas, e que claramente é um daqueles que se consegue prever onde chegará, e que tem também, de forma consensual, vastas consequências económicas, sociais e políticas. Apenas a título de exemplo, em 2050, de acordo com estudos da ONU, 1 em cada 10 pessoas terá mais de 80 anos e 1 em cada 3 pessoas será um pensionista. Estamos a falar não só de um fenómeno social muito complexo e sem precedentes, como também de uma forte pressão sobre os próprios sistemas públicos, designadamente sobre a área da saúde e sobre a área social. O FMI estima, por exemplo, que todo o montante de investimento que terá que ser gasto em aging durante os próximos anos será 10 vezes superior àquilo que são a totalidade dos stimulus plans europeus e até mundiais neste momento. Portanto, claramente uma área em que Portugal não é uma exceção. Portanto, em Portugal, e ao contrário do que poderia ser pensado, Portugal está entre os 10 países que neste momento têm o maior peso da população sénior no total da população do país. Portanto, e com isto concluímos que é pertinente e faz todo o sentido começar a pensar um pouco de que forma é que as redes de nova geração podem trazer algum tipo de valor acrescentado para este segmento populacional cada vez maior. E, portanto, conseguimos desenvolver uma prova de conceito que assenta numa ideia muito simples. Portanto, Aging Well com redes de nova geração, e o que tivemos a fazer em termos de brainstorming foi tentar construir aquilo que seria um dia na vida de um cidadão sénior. Objetivos da prova de conceito, portanto, onde é que as tecnologias podem efetivamente trazer valor acrescentado? Primeiro, na qualidade de vida da população sénior, pensada aqui numa ótica de independência e de autonomia por mais tempo, numa ótica de eficiência da prestação de serviços a essa mesma população, sejam serviços públicos, sejam serviços privados, e depois, obviamente, como referi há pouco, na maior sustentabilidade dos grandes sistemas que cada vez vão entrar sob maior pressão com este tipo de fenómeno. Outra questão que verificamos foi que Aging Well é uma área transversal, isto é, cobre de forma direta um conjunto alargado de dimensões que vão desde a dimensão de segurança, de saúde, de autonomia dos idosos, até à dimensão de lazer, educação e até do próprio trabalho, dimensão de socialização, acesso a serviços públicos e privados, e numa ótica em que estamos a falar de um segmento que não é homogéneo. Portanto, todos os cidadãos séniores são diferentes e, inclusivamente, até a própria comunidade e o tipo de comunidade em que se inserem são diferentes. Podemos estar aqui a falar de um registro de comunidade hospitalar, podemos estar a falar de um registro de comunidade no sentido de proximidade, laços de vizinhança, de própria casa dos idosos. Podemos estar a falar, inclusivamente, numa comunidade, num registro que começa a surgir como grande oportunidade de mercado neste momento, que são a questão das residências séniores e das residências assistidas. Em termos de serviços possíveis, ou que redes de nova geração conseguem potenciar ou trazer para este segmento populacional, temos tudo aquilo que necessita de
tempo real, de alta definição e de algum grau de ubiquidade na própria rede com base em interfaces amigos ou amigáveis para o utilizador, como seja na área da segurança a componente teleconsulta, telemedicina, de que mais tarde irá ser detalhada, a questão da monitorização de sinais vitais, a parte da domótica, aqui tanto falamos da parte de segurança como inclusivamente de apoio domiciliário a idoso e de alguma automação que permita, com o mínimo grau de intrusão possível, dar algum tipo de apoio a este tipo de população. Na parte de socialização, telepresença, seja em termos de amigos e de familiares, seja num registro mais virtual, de comunidades virtuais de interesse, em que idosos ou cidadãos séniores de vários países podem comunicar entre si, uma lógica de pool de voluntariado que começa a surgir também muito já no Reino Unido, com exemplos muito claros de inovação social em curso e com resultados bastante interessantes neste campo. A nível de lazer e de educação, um manancial imenso de conteúdos e de conteúdos interativos que começam a estar disponíveis e que, portanto, obviamente poderão ser segmentados e aplicados também a este segmento. Componente de Interactive Learning ou Virtual Classrooms ou Collaborative Learning, portanto, toda a dimensão que neste momento pode ser potenciada pelo facto de existir soluções de telepresença que permitam uma interação direta entre pessoas em pontos distantes e, por vezes, remotos. Depois, na dimensão de acesso a serviços, um pouco à semelhança daquilo que foi a apresentação hoje de manhã da prova de conceito pela Ericsson, a questão de teleserviço, por exemplo, e do acesso direto e intuitivo àquilo que são serviços públicos que, desta forma, passam a ser mais acessíveis a idosos, com a tal dimensão também de pedidos de consultas e a componente de pagamentos. Eu ia agora pedir para passarem um vídeo que nos foi cedido gentilmente por um grupo de trabalho no Reino Unido, Assisted Living Innovation Platform, que reúne basicamente o mesmo tipo de ecossistemas e de players que se juntaram a nós nesta prova de conceito e que nos cederam gentilmente este vídeo, que no fundo ilustra um pouco aquilo que será a nossa prova de conceito. Brian and Felicity are at home. Brian's recently been diagnosed with the early stage of Alzheimer's, and Felicity has become his carer. Brian, you know I'm out this afternoon. Again? No, where are you going? Darling, it's Saturday. Yoga. You know, as usual. Oh, yes, of course. I should have been able to remember that. Yes. Darling, it's all right. I'll leave you some lunch, okay? Offside? Oh, come on, Ref. Brian keeps in touch with friends while watching the game. Oh, it's Melinda. Hi, Melinda. How are you? Hi, Mum. Felicity and her daughter Melinda have their weekly catch-up. Melinda tells her mum that she's come across some exercise ideas that might help Brian lose weight. I'm going to put those into Dad's playlist and you can look at those later. That's great, darling. Send him a reminder. He's a bit preoccupied at the moment. I think they're losing as usual. Off the ball. The exercise webpage is now available for Brian to look at on the television and other devices whenever he wants. But at the moment, he's concentrating on the game. Nicola. Hello, darling. Oh, how was it? Oh, that's great. Can't wait to see it. Brian, Nicola bought that car. Has she learned to drive now? Of course she has. She passed her test a month ago. Sorry, darling. Grandad's watching the rugby. He gets a bit confused if you talk to him when the TV is on. It'll be over in half an hour. I'll get him to call you. Speak soon. Oh, and well done you. Give Nicola a call after the rugby, will you? I'll leave you a reminder. Okay. Yes, about time, Ref. The corkboard in the kitchen can show reminders, diary appointments, house information and many other things. Felicity's put some family photos on it as well. Note to Brian. Hi, Brian. Your lunch is in the fridge, a salad. Love, Felicity. I'm just off now, darling. I've made you some lunch. It's in the fridge. Oh, great. What is it? A nice fresh salad. Do you good. Oh, thanks. Good, healthy lunch. Oh, yeah, final whistle. You're quick with that, aren't you? Yes. Oh.
Robbed again? Now the rugby's over, yeah. Felicity's reminder to call Nicola is automatically displayed on the TV screen. Hi, Grandad. Hello, darling. How's the rugby? Oh, as if we weren't playing an extra man as usual. That ref again. Anyway, how are you? Great. Grandad, I've got it. I'm so excited. What? My new car? Do you want to see it? Here, have a look. What about the colour? Do you like it? At least they'll see you coming. Ah, it looks great, darling. I'm so pleased for you. But take care when you're driving it, right? All right, see you soon. Bye, Grandad. See you soon. Bye. Bye, darling. Oh, lunch. As she arrives at the gym, Felicity uses her mobile to check that everything is okay back at home. The corkboard recognizes Brian and brings up his personalized view. Distracted by the newspaper, Brian forgets about his toastie. As the grill overheats, a warning appears on the TV screen. Because Brian gets agitated by external sounds, this warning does not include an audio alert. However, as the toastie starts to burn, the kitchen smoke alarm is activated. Meanwhile, Felicity's finished her yoga session, so she checks the house again. Hello, love. How are you? How is yoga? Great, but what about you? Are you okay? Yes, everything's fine. Are you sure, Brian? I had an alert on my mobile. Oh, that. It's a small drama, nothing to worry about. What happened, Brian? My toastie got burnt. It made a real stink. But no damage done. Everything's fine. Lovely salad. Well, as long as you're okay. Look, I'm just going to go round to Jean's for a coffee. I'll be about half an hour. Are you all right with that? Yes, I am. I'll be fine. Don't you worry about me. See you later. All right. See you later. Bye, darling. Bye. While Felicity takes some time out to have coffee with her friend, Brian goes back to his lunch, confident that Felicity's always in touch if he needs her. Bem, este é apenas um exemplo daquilo que pode ser feito e que neste momento várias destas tecnologias, inclusivamente vários destes serviços, até já existem, já estão disponíveis. Portanto, isto não é ficção científica, é algo que pode acontecer e pode ser muito rapidamente posto no mercado ou comercializado. Um exemplo disso, quer dizer, nós tentámos trazer aqui ao máximo aquilo que são serviços que podem ser potenciados por redes de nova geração, designadamente a dimensão de vídeo de alta definição. Agora, também vários outros, por exemplo, esta componente de domótica é algo que neste momento já existe. Uma questão que
no fundo, é transversal a todo o vídeo, é a questão do interface. E aqui estamos claramente num segmento em que, mais do que a componente de barreira tecnológica, a barreira ao próprio device e de acesso ao device é efetivamente determinante. E, portanto, nesse sentido, não sendo ficção científica, a questão que se coloca é o que é necessário para tornar este tipo de visão realidade. Para começar, eu diria, e parafraseando um pouco o professor Roberto Carneiro, inventar, 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 ou inovar, inovar, inovar. Portanto, em última análise, estamos a falar de um tipo de inovação, seja ela incremental, seja inovação radical, mas que tem que ter subjacente um conjunto de condições que têm que existir para poder realmente ser potenciada. A primeira das quais, a questão da universalidade das redes de nova geração. Portanto, nós estamos a falar de um segmento que está bastante disperso, existe um gap grande entre aquilo que são o mundo rural e o mundo urbano também neste campo e, portanto, o facto das redes de nova geração serem universais e chegarem a todo o país pode fazer toda a diferença neste campo e no acesso a este tipo de serviços. Ao nível de políticas públicas e principalmente dos grandes temas esses, estamos a falar essencialmente da parte de saúde e da parte social, temos uma dimensão que não é irrelevante, que é a questão de integração e da complementaridade entre aquilo que são as atuações destes diferentes sistemas e um alinhamento de incentivos claro no sentido de tentar garantir aqui algum alinhamento e alguma convergência para permitir que este segmento de cidadãos tenha um tipo de rede de suporte, mas ao mesmo tempo um máximo de autonomia e independência pelo maior tempo possível. Para isso ser possível, temos realmente que inovar também a nível de modelos de governação e criar novos ecossistemas, seja públicos, privados, terceiro setor e até um mix de todos estes agentes do mercado, que normalmente acabam por não ter grande apetência por este tipo de segmento. Também a esse nível, a questão dos standards e guidelines assume uma relevância preponderante. Portanto, a questão de sistemas abertos, interoperáveis, que permitam desmaterialização e, inclusivamente, que potenciem reconhecimento de determinado tipo de atos. Isto é mais relevante ainda na área da medicina e para potenciar a telemedicina. E, por último, a questão dos novos interfaces, portanto, e da utilização de interfaces que sejam relativamente amigáveis para com o utilizador final. Nesse sentido, a questão da autenticação e aqui o cartão do cidadão pode assumir um papel determinante, é muito importante que esteja in place. Para além do que é necessário, a questão é o que é que já existe. E, no geral, já existe, portanto, isto são apenas alguns exemplos não exaustivos, que vão desde a Health Presence até à telepresença, até à dimensão de monitorização de sinais vitais, à componente de conteúdos interativos, inclusivamente à parte toda daquilo que são serviços públicos que possam ser utilizados para este fim. Agora, mais importante que tudo isto é que seja algo user-centric, portanto, mais do que a questão tecnológica e do que existe ou não existe, a questão relevante é a questão do utilizador. Portanto, e entretanto, exatamente por isso, pedimos a uma pessoa, que entretanto eu vou pedir só à Wanda um minuto só para eu enquadrar um pouco, portanto, no fundo estamos a falar de uma cidadã sénior, que tem 70 anos, que nasceu, portanto, não é propriamente a cidadã sénior típica portuguesa, se é que isso existe, portanto, nasceu em Xangai, em 39, e neste momento está em Lisboa, tendo passado por Nova Iorque, Londres e trabalhado um pouco nesta área social, inclusivamente também em apoio a idosos. E, portanto, eu ia pedir então à Wanda se nos conseguia ligar à Maria de Lourdes, que teve a gentileza de se juntar a nós e, inclusivamente, de poder ficar connosco até ao final da sessão, no caso de haver algum tipo de perguntas. Olá, Lourdes, boa tarde. Eu espero que me esteja a ver e que me esteja a ouvir bem. Eu não ouço muito bem. Bem, eu vou tentar sem microfone, assim está melhor? É melhor sim. Ok. Antes de mais, muito obrigada por estar connosco hoje, aqui nesta sessão. Já fiz um breve enquadramento de quem é Lourdes e agradecendo a disponibilidade para poder estar presente. E a começar por colocar as questões que eu penso que são essenciais em torno da prova de conceito que tentámos aqui demonstrar. A primeira das quais é agora, nesta sua entrada, nesta nova etapa de vida, portanto, nos Golden Years, quais são as suas expectativas, os seus grandes objetivos, como é que encara esta entrada primeiro? E a segunda seria qual é o papel que vê a tecnologia desempenhar, ou poder desempenhar, em tudo que possa facilitar agora a sua vida daqui para a frente. Com certeza. Só um bocadinho para um lado, portanto, vai deixar de ver, mas vai ver um pouco a audiência, mas nós vamos estar a ouvi-la. Obrigada.
Muito boas tardes. Eu gostaria de começar com uma pequena explicação, que é de que o português não é a minha língua-mãe, é a quarta língua que eu aprendi e, portanto, às vezes falta-me a fluência ou o termo mais apropriado. Eu tenho 70 anos, mas como a maioria das pessoas da minha geração e idade, eu espero ainda viver algumas décadas. Obviamente que queria que esses golden years fossem com qualidade de vida, com saúde e com estabilidade financeira. Isso significou que o meu marido e eu sentimos a necessidade de pensar e planear a nossa terceira idade e a solução que nós encontramos, que achamos ser a melhor solução, foi a compra de um direito de utilização vitalícia de um apartamento inserido numa residência que chamam de sénior. Os nossos objetivos de qualidade de vida são garantidos em parte porque o apartamento vem com todos os serviços necessários de limpeza e manutenção do apartamento, tratamento de roupa e produção e serviço de refeições. Outros aspectos que às vezes preocupam pessoas idosas, que são aspectos de segurança, de ameaças do exterior, são também aspectos que deixam de ter qualquer importância numa residência sénior, pois fogo, assalto, roubo, falta de eletricidade, água, são tudo aspectos que a própria residência garante. E, portanto, em relação ao aspecto de segurança e em relação ao perigo do acidente pessoal dentro de casa, os residentes terão um pequeno aparelho que usarão, que servirá para dar um alarme e que é provido de GPS, podendo assim a pessoa vigilante saber exatamente onde o idoso está. Eu, no entanto, vi uma coisa há 20 anos nos Estados Unidos e que eu penso que se poderia usar como uma segurança adicional, que é haver uma audiovigilância dentro do apartamento. Essa audiovigilância está localizada em todas nos quartos, casas de banho e assim, e é o residente que decide quais e quando é que os ligam. No caso que eu conheci, a mãe da minha amiga dizia que não se importava que o vigilante da noite soubesse que ela ressonava, mas assim sentia-se, porventura precisasse de alguma coisa de noite, saberiam imediatamente. Tipicamente, só o do quarto e da casa de banho é que estavam ligados. Uma outra coisa que a residência tem é que é inserida num projeto integral de prestação de cuidados de saúde, o que significa que a área de saúde de idosos médicos é, mais uma vez, uma área em que nós estaremos em condições ótimas para termos todas as nossas necessidades cobertas. Penso, no entanto, que há algumas doenças crónicas comuns em pessoas idosas, como problemas de coração, de tensão arterial, quem sabe de diabetes, que possivelmente poderia ter telemonitorização, o que o tornava mais regular e que não exigiria da parte do idoso o lembrar-se de ir fazer. Na toma de remédios, também penso que, ou através do telemóvel ou qualquer outro sistema, poderia haver um alerta da pessoa idosa para quando tem que tomar um remédio, e vejo esse alerta como uma coisa, agora escapa-me o termo, mas, portanto, recebido o alerta, só depois de tomar o remédio é que o idoso deverá dar uma resposta que confirma que o tomou. Não existindo essa resposta, o sistema deve continuar a dar o alerta de 5 em 5 minutos, até que, talvez, ao fim de um quarto de hora, alguém vá saber porque é que não houve uma resposta. Isso significa que
a nossa preocupação pode incidir inteiramente, em termos de qualidade de vida e de interesse, no como preenchemos os nossos tempos de lazer. Já agora o apartamento também permite duas coisas. Eu trabalhei 7 anos num centro de apoio domiciliário e senti sempre que o maior problema do idoso, que é a solidão, nós não cobríamos. Uma residência permite ao idoso estar na sua casa, no seu espaço, na sua privacidade, ou sair de sua casa para salas comuns e atividades comuns, equilibrando assim estes dois aspectos. Dentro do apartamento, e porque ele é pequeno, eu via que os chamados passatempos de lazer estivessem todos, sem exceção, localizados na televisão. Uma televisão que funcionasse como televisão, como rádio, como iPod, como centro de informação de refeições e emendas, atividades da residência, possivelmente informações sobre espetáculos culturais e que ajudaria muito. No aspecto de manter uma saúde física e mental, eu penso que a televisão também deveria possibilitar a utilização de jogos que poderiam ser do género dos jogos do Wii, em que desportos do idoso pudessem ser feitos por si, mas dentro de condições próprias da sua idade, e jogos que servem para manter o cérebro alerta, como palavras cruzadas, sudoku, paciências, com estratégias diferentes, etc. Finalmente, os apartamentos são muito bem localizados e dão acesso a transportes públicos, que eu acho muito importante. Penso que talvez pudesse haver um pequeno GPS de muito fácil manuseamento que o idoso poderia levar consigo, não fosse perder-se. E, em último lugar, o meu passatempo favorito é a leitura e vejo que, com o tempo, eu irei aderir ao e-book, que deverá ser com letras grandes, de muito fácil programação e de muito fácil manuseamento. Vou ter mesmo que interromper, que nós estamos mesmo sem tempo, mas agradeço a disponibilidade para ficar connosco durante o resto da sessão. Em qualquer caso, se entretanto, por algum acaso, tiver algum tipo de compromisso que tenha aqui, esteja também totalmente à vontade para desligar a telepresença logo que quiser. Mais uma vez, muito obrigada e espero que goste do resto da sessão. Obrigada. Obrigada. Bem, e com isto termino a prova de conceito.